objeção a isto? E passemos agora à apresentação. Assim sendo, passo a palavra ao senhor Ricardo Lima, por favor. Obrigado, Marquinho. Bem, uma vez que já fizeste as apresentações, já explicaste o nosso objetivo aqui, vou passar à apresentação, começar a partilhar. Só para confirmar, podiam só dizer se conseguem ver? Sim. Conseguimos, sim. Conseguimos. Ok, ótimo. Então, um bocadinho na sequência daquilo que a Marquinha já tinha dito, nós hoje estamos aqui para apresentar os resultados do Censo Internacional de Aves Aquáticas feito em São Tomé e Príncipe. Isto faz parte de uma atividade que muitas vezes também aparece com a sigla IWC, quer dizer International Water Bird Count, portanto, Censo Internacional de Aves Aquáticas, é mesmo isso que quer dizer, e que é um esforço que é coordenado a nível internacional por estas entidades que aparecem no topo da imagem. Vou tentar ativar aqui o ponteiro, portanto, estas imagens que conseguem ver aqui no início, no topo do slide. E que em São Tomé e Príncipe foram coordenados pelo Centro de Biodiversidade do Golfo da Guiné, em conjunto com a BirdLife e com o apoio na Ilha do Príncipe, da Fundação Príncipe e da Fauna and Flora International. Então, porquê é que fazemos este Censo Internacional de Aves Aquáticas? Aqui aparece neste mapa uma imagem em que mostra uma mancha verde que se estende desde o Ártico, conseguem ver aqui na zona ártica, portanto nas zonas dos gelos, até a África do Sul. E aqui representa as espécies que utilizam aquilo que se chama um flyway, portanto um corredor aéreo, que é seguido por estas espécies que durante a época mais quente do ano estão nas zonas de reprodução e que depois, com o aproximar do frio e com o gelo que reduz a disponibilidade alimentar para estas espécies, elas migram em direção a temperaturas mais quentinhas, vêm muitas vezes para o sul da Europa ou então mesmo até a África. E, portanto, estas aves que estão aqui representadas são as aves aquáticas, que seguem sobretudo esta via costeira. E aqui assim neste slide diz Migratory Birds or Shared Responsibility. Portanto, as aves migratórias são a nossa responsabilidade partilhada, ou seja, nós não podemos pensar na conservação destas espécies apenas, por exemplo, no local de reprodução, no norte, e depois esquecer que durante uma grande parte do ano elas estão noutros locais. Portanto, é uma responsabilidade partilhada por todos os países que fazem parte deste corredor ecológico e, como tal, esta contagem de aves também é coordenada ao longo deste corredor, que é chamado o corredor. Portanto, existem vários corredores no globo. Este corredor em particular é chamado o corredor do Atlântico Leste, portanto, segue aqui toda a costa leste do Oceano Atlântico. Porquê aves aquáticas? Bem, é um bocadinho verdade que existem outras espécies migratórias, nomeadamente existem muitos passeriformes, portanto aves mais pequeninas e que ocorrem, por exemplo, nas florestas, que também fazem migrações bastante impressionantes, desde as zonas do Ártico até aos trópicos e até mais a sul, por exemplo, até a África do Sul. No entanto, essas aves são um bocadinho mais diferentes de seguir e este censo em particular foca-se, portanto, apenas nas aves aquáticas, que geralmente têm esta limitação de ocorrer apenas em áreas em que tem água, e como tal isso facilita um pouco a sua contagem. Por outro lado, este grupo de aves aquáticas é um grupo muito diverso, como podem ver aqui nesta imagem. Temos aves com tamanhos muito diferentes, aspectos, cores, bicos diferentes, e, portanto, apesar de ser apenas um dos grupos das aves, inclui uma grande diversidade de espécies. E, portanto, para quem nunca não está familiarizado com as espécies, acaba por ser um pouco difícil, se calhar, conseguir identificá-las todas.
Nesse sentido, podem ver do lado direito da imagem que foi criado um guia. Eu tenho aqui um guia, não sei se conseguem ver, mas tenho aqui um guia físico também, que foi distribuído gratuitamente por muitos dos países que fazem esta contagem aquática e que tem imagens das diferentes espécies e explica que tipo de características é que podem ser usadas para distinguir as diferentes espécies e com mapas a mostrar onde é que cada espécie pode aparecer. Se bem que isso é sempre uma lotaria com as aves, às vezes existem espécies que se perdem na migração e que aparecem em locais que não seriam os esperados, e também é interessante durante estas contagens poder-se recolher informação sobre essas espécies que apareçam em sítios menos esperados. Ainda no âmbito destas contagens também existem outros documentos de apoio, portanto existem documentos que explicam como é que estas contagens podem ser feitas. Tem aqui o exemplo à esquerda de uma estratégia do manual que explica exatamente como é que devem ser feitas as contagens. Isto é um trabalho que nós já fizemos a posteriori, e portanto quem participa na contagem em si não se tem que preocupar tanto com estas questões. Aqui ao centro tem um guia específico para Guiné-Bissau, para o arquipélago das Bijagós, que é um arquipélago que fica no Atlântico em frente à Guiné-Bissau e que é muito importante para muitas destas aves migratórias do Atlântico Leste. Para São Tomé nós não temos um guia específico das aves aquáticas, mas temos este guia, que é um guia de todas as aves, portanto tem as aves terrestres e as aves aquáticas, e podemos usar, se calhar, sobretudo para quem tem menos experiência, podemos usar para nos familiarizarmos com as espécies que serão mais comuns, pelo menos com essas. E também no âmbito deste censo, já em anos anteriores, criámos uma prancheta, que eu não tenho aqui comigo, mas que é apenas uma folha A4 para cada uma das ilhas, em que de um dos lados mostra as espécies comuns e do outro lado mostra as espécies menos comuns, mas que podem aparecer ou que são muito parecidas com as outras e podem gerar confusão. E isto, portanto, são instrumentos que foram sendo criados para apoiar a realização destes censos. Estes censos são focados em habitats aquáticos, em ecossistemas aquáticos, mas estes ecossistemas são bastante variados e tem aqui alguns exemplos de ecossistemas aquáticos que são usados pelas aves e que existem em São Tomé e Príncipe. Tem aqui um exemplo das tinhosas, portanto, que apesar de ser um habitat que nós estamos a chamar aquático, a verdade é que é praticamente só rocha e não tem água fresca, mas como é utilizado por aves aquáticas, estamos a incluí-lo. Depois temos as zonas de rios, que ocorrem um pouco pelas duas ilhas. Temos as zonas de lagoas costeiras, como temos neste exemplo aqui, que também são bastante importantes e frequentes nas duas ilhas. E, além disso, temos os habitats costeiros. Temos aqui um exemplo de uma praia, mas também podemos incluir, e por vezes também realizamos censos, em zonas que são rochosas, portanto, costa rochosa e costa arenosa. E, portanto, o nosso objetivo é garantir que representamos os ecossistemas que existem nas duas ilhas. Portanto, não ir só a ir um bocadinho a cada um destes ecossistemas para perceber que tipo de aves é que aparecem em cada um. Depois, um pormenor um bocadinho mais técnico, então, de que forma é que nós conseguimos chegar a um local e contar que espécies é que ocorrem lá e quantos indivíduos de cada espécie é que estão presentes? No âmbito desta contagem, geralmente são utilizados dois métodos. O primeiro método, e é aquele mais frequente e mais fácil de aplicar, são os pontos de contagem de 10 minutos. Portanto, escolhemos um local e definimos um tempo. Em São Tomé e Príncipe definimos apenas 10 minutos. Isto tem a ver com São Tomé e Príncipe, geralmente não temos grandes concentrações de aves aquáticas, portanto em 10 minutos é suficiente para contarmos todas as aves que encontramos e às vezes até é tempo um bocadinho a mais. Mas pronto, estamos a seguir esta metodologia e segundo esta metodologia, nos pontos de contagem, chegamos a um local e durante o tempo definido tentamos identificar todas as espécies que estão presentes e os indivíduos e o número de indivíduos que pertencem a cada uma dessas espécies. Aqui assim podem ver na imagem com o auxílio de binóculos, portanto o ideal é sempre ter binóculos
e em alguns locais onde é possível que haja observações a muito longa distância, também é aconselhável, por exemplo, a utilização de telescópios. O outro método que temos utilizado em São Tomé são os transetos de barco. Portanto, o método dos pontos funciona muito bem em zonas acessíveis e onde é possível chegar de carro ou com um pequeno percurso a pé. Mas depois existe uma grande parte das duas ilhas, sobretudo no sul, que não é acessível de carro e que seria muito difícil fazer com pontos de contagem. Portanto, teria que se fazer todo o percurso a pé à volta das ilhas. Para contornar esta questão, estas zonas das ilhas têm sido censadas com transetos de barco. Portanto, temos uma equipa que geralmente precisa ser uma equipa reduzida, e este ano em especial com a situação da pandemia ainda teve que ser mais reduzida, e utilizam-se barcos para fazer a volta à ilha nos locais que não é possível chegar de carro. E isto também permite visitar, por exemplo, ilhéus que ficam fora das ilhas principais e que, por norma, são bastante importantes para estas aves aquáticas. Nos transetos de barco é um pouco mais difícil fazer as contagens, porque estamos em movimento, e por vezes é difícil num barco em movimento, e mesmo que o barco pare, há sempre alguma flutuação, e é difícil, por vezes, até identificar as espécies, quanto mais contar. Portanto, aqui tenta-se fazer o melhor possível, tenta-se dividir em secções. Portanto, faz uma primeira secção e conta-se todas as que se vêem nessa parte, depois passa-se a uma parte seguinte e por aí afora, e tenta-se dividir estes transetos, que na verdade são transetos contínuos bastante compridos, em secções para permitir perceber de que forma é que as aves que estamos a contar se relacionam com as diferentes partes da ilha que foram censadas usando este método. Mas nenhum destes métodos funciona nas tinhosas. Como podem ver por esta imagem, 10 minutos parado num sítio não se ia conseguir chegar a lado nenhum. Além do mais, nas tinhosas existem colónias de nidificação e, portanto, as aves muitas vezes estão paradas no chão ou têm ninhos. E, portanto, o método aqui utilizado é um método um bocadinho diferente. Eu, se calhar, vou deixar para o Iodi explicar, se ele quiser, qual é que é a metodologia em pormenor. Mas, essencialmente, o que se faz, escolhe-se uma área das ilhas que seja representativa da diversidade que existe nas tinhosas, e nessas pequenas áreas conta-se todos os ninhos e as espécies, portanto, as espécies que existem nessas áreas e quantos ninhos de cada espécie é que existem. E, portanto, o método das tinhosas é um pouco diferente, e depois, por exemplo, se vê uma espécie que é diferente e, por exemplo, uma espécie que não está a nidificar, essas espécies são contadas à parte. Portanto, aqui nas tinhosas, como temos uma situação muito diferente do resto das ilhas, a técnica de contagem também teve que ser adaptada. E, finalmente, só para dar uma ideia do esforço que foi feito no âmbito deste censo, temos aqui um mapa das duas ilhas. Então, à escala, podem ver que, apesar do Príncipe ser bastante mais pequeno, se incluirmos as tinhosas, o esforço é bastante parecido. Temos assinalado nas ilhas, como uma vez estamos a falar de ecossistemas aquáticos, eu optei por mostrar os rios. Portanto, temos aqui uma ideia da rede de rios que atravessa as duas ilhas, e a vermelho estão identificados os tais pontos de contagem que foram feitos de 10 minutos em cada uma das ilhas, e também inclui aqui as tinhosas, que não foi um ponto de contagem, mas que foi aquele outro método que já expliquei. E isto foi feito em São Tomé essencialmente em 2 dias, portanto um dia que cobriu toda a costa norte e um pouco da oeste. Depois, no outro dia, fizemos uma contagem que seguiu a costa leste até chegar ao sul da ilha, e no outro dia fizemos a contagem de barco entre Porto Alegre, e ainda aqui olha, parece que é um pouco estranho fazer este percurso, mas aqui temos as 7 pedras que são bastante importantes, já vamos ver. Portanto, fazemos o percurso até as 7 pedras, depois seguimos pela Ilha das Rodas, ao longo de toda a costa, até chegarmos à zona de Santa Catarina. No Príncipe, as contagens foram feitas em diversos dias nos pontos de contagem espalhados pela ilha, e depois, igualmente, foi feito durante um dia, feito um transeto de barco, que tem, mais uma vez, estas pontas que podem parecer um pouco estranhas, mas que tentam visitar os ilhéus que são importantes para as aves aquáticas. Temos aqui
os mosteiros, temos aqui a Pedra da Galé e aqui embaixo o famoso Boné de Joca. E, portanto, durante estes transferes de barco, tenta-se chegar, aproximar destas zonas para perceber que aves aquáticas é que se encontram nesses locais. Okay. Apenas um resumo dos resultados deste ano e para familiarizar com o formato em que estamos a apresentar estes dados. Nós estamos a analisar as espécies que foram observadas e também os indivíduos de cada espécie. Aqui, assim, só fazendo um resumo dos resultados deste ano, foram observadas 23 espécies, num total de 1.752 indivíduos. E aqui eu deixei as tinhosas à parte, porque as tinhosas, só uma espécie das tinhosas tem 200.000 indivíduos. E, portanto, não é comparável. E isto aqui é só mesmo para as ilhas de São Tomé e Príncipe. Portanto, em São Tomé foram observadas 18 espécies, no Príncipe 16, e nas tinhosas, apesar do número de indivíduos ser muito elevado, a quantidade de espécies é bastante reduzida. Foram só 6, mas também considerando que é uma área tão pequena, mesmo assim é um número bastante impressionante. Em termos de indivíduos, no total de 1.752 indivíduos, 1.154 foram observados em São Tomé e 598 foram observados no Príncipe. E então agora passo a palavra à Marquinha, que vai apresentar os resultados para a Ilha de São Tomé. Obrigada, Ricardo. Eu esqueci só de uma coisinha. Queria fazer uma apresentação de cada pessoa no início do nosso encontro, mas esqueci, peço imensas desculpas. Se não se importarem, gostaria que, para além do Ricardo e eu, que já fizemos a nossa apresentação, os outros dissessem o nome das pessoas que estão presentes, assim para nós termos uma lista dos convidados. Pode ser? Começamos com o Iodinei aqui no meu ecrã. Olá, bom dia a todos, bem-vindos e agradecemos pela vossa disponibilidade. Eu sou Iodinei, técnico na Fundação Príncipe, e aqui na mesma sala comigo eu tenho aqui presente também alguns colegas e alguns elementos que chegaram para também fazer isso junto por causa da dificuldade da internet na ilha. Ao meu lado aqui à direita tem a Jormice Leisa, que é a nossa técnica para a educação ambiental, cá na Fundação. Do outro, tem outro membro da minha equipe, Aires Pedronho, que é o técnico de campo no projeto do Tordo. Aqui, o Daniel, eu acho que grande parte do pessoal já conhece, Daniel Ramos, do Parque Natural. À direita do Daniel tem o professor Emanuel, que está em várias fotografias, que é o professor cabo-verdiano, que está na ilha há um tempo e é o nosso incansável voluntário da Fundação. Uhum. E o Aramis Andrade, que também é técnico da Fundação no projeto do Tordo. Okay. Essa é a equipa composta aqui conosco e pronto, tem a Patrícia também que está online e outros pessoal que depois irão apresentar. Ok, a seguir temos a Laura. Obrigada, Iodinei. Já. Laura, consegue nos ouvir? Olá, sim. Laura Benítez, Fauna e Flora Internacional e Fundação Príncipe. Okay. A Tânia, obrigada, Laura. Olá, eu sou Tânia, eu sou coordenador da equipa de Tordo na Fundação. Ok. Temos de seguir a Plácida. Olá, sou Plácida Lopes, do Departamento da Reserva da Biosfera da Ilha do Príncipe. Reserva da Biosfera e Parque Natural do Príncipe. Ok. Seja bem. Tem mais alguém consigo? Bem, Laura não tem. Depois da Plácida vem a Patrícia. Olá, sou Patrícia, como o Iodi disse, sou voluntária na Fundação Príncipe e estou agora a trabalhar com a equipa do Tordo. Ok. João Batista. Bom dia a todos, João Batista, trabalho para a BirdLife em São Tomé e Príncipe. Ok, obrigada. A PTRS e os Guardiões do Bo. PTRS. Alô, bom dia.
Aqui sou eu, Sena, coordenadora de ecoturismo da plataforma, e tenho comigo os Guardiões do Bom, que vão passar agora a apresentar-se. Olá, bom dia a todos dois. Guardião do Bom. Olá, bom dia, Antônio Alberto, Guardião do Bom. Olá, bom dia, Brice Monteiro, Guardião do Bom. Bom dia, Virginia Dora, Guardião do Bom. Bom dia, Camila Salomé, Guardião do Mostra a câmera. Bom dia, Camila Salomé. Temos uma equipa bem grande lá embaixo. Bom dia, Gegé Lima, Guardião do Bom. Ok. Ainda temos? Bom dia, Ministro da Trindade, Guardião do Bom. Ok, está apresentada a equipa e nós estamos aqui a acompanhar a apresentação. Ok, obrigada. Vitor Bonfim? Alô, bom dia. Vitor Bom Bonfim, da Direção de Conservação, Saneamento e Qualidade do Ambiente, uma das direções da Direção-Geral do Ambiente. Obrigado, bom dia. Bom dia. João Azevedo? Bom dia, sou mestrando da Faculdade de Ciências, no mestrado de Ecologia Marinha e fiz a recolha de dados no Príncipe e participei também em algumas observações de aves no ano 2020. Ok. Seja bem-vindo. Conceição Neves? Conceição? Acho que a Conceição... Bem, a Conceição se calhar não nos consegue ouvir. Aurélio Rita? Desculpa. Ah, ok. Desculpa, Conceição. Pode avançar. Conceição Neves, líder de projetos para a Ilha de São Tomé, BirdLife International. Obrigada, Maria. Aurélio Rita? Engenheiro Aurélio? Acho que hoje. Engenheiro Aurélio, consegue nos ouvir? Ok, então passemos para o diretor João Dalva. Muito bom dia. Bom dia, Sr. Diretor. Bom dia a todos. Estou cá, estou acompanhando a apresentação. E então está tudo bem. Obrigada, Sr. Diretor. Senhor Luís Mário? Senhor Luís Mário, consegue nos ouvir? Acho que não nos consegue ouvir, não faz mal. Então, quando estiver... Não. Ah, ok, eu acho que eu estou muito acelerada hoje. Senhor Luís Mário, pode falar. Pois, Ups, acho que não conseguimos ouvir. Seu Luís Mário, está com o microfone no mute? Alô? Ok, agora sim. Alô? Já conseguimos ouvir. Deve ser problema da internet. Bem, então vou apresentar o Sr. Luís Mário. O Sr. Luís Mário é da Associação Monte Pico, Associação de Ecoguias aqui em São Tomé, sediada em Monte Café. Agora, passemos para a nossa apresentação. Eu estarei cá fazendo um balanço do resultado da contagem de aves aquáticas, em particular na ilha de São Tomé e Príncipe. As contagens... Sim? Eu penso que ficaram a faltar duas pessoas, a Goia e a Mariana, penso eu. Ah, pois é, desculpem. Goia e a Mariana. Pois é. Pois é. Mariana? Olá, bom dia. Bom Eu sou dia, estudante da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa
também dei uma mãozita em 2020 na recolha de dados na Ilha do Príncipe e estava curiosa com a apresentação. Obrigada. Obrigada a nós. Goia? Sim, bom dia. Eu sou Goia Garcia Galduros, coordenadora da Oikos em São Tomé e Príncipe. E também participei um bocadinho, o primeiro dia na contagem. Obrigada, Goia. Para a próxima vou participar mais. Com certeza, teremos mais oportunidades. Então, obrigada a todos. Agora sim, acho que não esqueci ninguém. Pois não? Pronto. Agora passemos à apresentação dos resultados. Em São Tomé, as contagens foram realizadas nos dias 24, 30 e 31 de janeiro. E como o Ricardo já explicou, usamos duas metodologias, nomeadamente pontos de contagem de 10 minutos, que foi realizada na costa norte da cidade até a Ponta Furada e também do Pirata até Praia Jalé. A segunda metodologia foi feita usando o método transepto de barcos, que nós seguimos apanhamos o barco em Praia Jalé e fecha a contagem até Sete Pedras, demos a volta, Ilha das Rolas, seguindo a costa sudoeste. A equipe em São Tomé esteve constituída por pessoas de diferentes instituições, nomeadamente o Joaquim Amado, da DGA, técnicos do Parque Natural Obo, a Associação Monte Pico, Direção das Florestas, a Oikos, como a Goia acabou de dizer, a Associação dos Biólogos Santomenses, a CBGG, também este ano tivemos a participação da Areias Artes e outros. Podemos passar o slide? Se faz favor, Ricardo. Obrigada. Bem, em São Tomé, foram observadas um total de 1.154 indivíduos e desses 1.154 indivíduos, de 18 espécies, comparativamente ao ano passado, tivemos um aumento, registramos 998 ano passado, no entanto, o número de espécies manteve-se constante, 18, tanto 2020, assim como 2021. Relativamente às aves marinhas, próximo slide, se faz favor. Relativamente às nossas aves marinhas, registramos as espécies mais conhecidas, que se reproduzem regularmente na ilha de São Tomé, e houve um aumento de observações relativamente ao ano passado, das espécies de concuzuco, 21 espécies registradas esse ano, indivíduos, desculpem, e 7 no ano passado. Essas espécies de concuzuco foram registradas principalmente perto das falésias costeiras. Em segundo lugar, também temos o malvache, que frequenta com mais frequência ou as ilhas rochosas, e foram registrados 14 indivíduos, em comparação com somente 3 registrados em 2020. Incluindo números maiores também no ilhéu de Sete Pedras. Já o nosso palé, houve um aumento do número de indivíduos registrados esse ano, 377, comparado com 143 espécies, acompanhado de uma redução do número de indivíduos registrados para espécies de caiê, que foi somente registrado no ilhéu Sete Pedras, e o caiê preto, 307 indivíduos, comparado com 463 do ano passado, que foi registrado no sul da ilha. Próximo slide, se faz favor. Durante o censo deste ano, também foram registradas algumas espécies costeiras menos frequentes, incluindo o nosso primeiro registro do ganso de patas vermelhas, o sula-sula, em Sete Pedras, e finalmente temos a nossa primeira fotografia para a ilha desta espécie. Também próximo slide, se faz favor. Também foram registradas espécies que não nidificam na ilha, nomeadamente as aves limícolas, em particular o papatela grande, 10 espécies em comparação com 13 do ano passado, o papatela pequeno, 10, 29 em 2020, e uma redução da observação de perna verde. Esse ano só observamos uma, que comparado com o ano passado é um bocado triste. Mas, próximo slide, por favor. Este trabalho também
confirmou a presença de espécies costeiras e de água doce que ocorrem regularmente nas nossas ilhas, em especial o famoso chonzo. O chonzo é a espécie que no chonzo registramos 19, uma espécie a mais que o ano passado. A espécie menos frequente também o paparato, que foi registrado no mangal de Praia Melão. E também temos as duas espécies das garças, a garça do Recife e garça boieira. Da garça boieira também registramos, encontramos ninhos na Praia Plano, foram observadas pelo menos 16 ninhos com juvenis. Próximo slide, se favor, Ricardo. Pronto, estas são as fotografias dos ninhos com os juvenis. Sim. Ali, onde o Ricardo está a mostrar, a apontar com a seta. Desses 16 ninhos, quase todos estavam ocupados com juvenis. Ok? Pronto. E também houve a observação de espécies menos outras espécies, o pato d'água, 30 comparado com 47, houve uma redução no número de observações. Também a galinha d'água, só observamos 3 este ano. O falcão, que observamos muitos, 255, comparando com 122 de 2020. E também a espécie que ocorre somente em São Tomé, a nossa Conobia tumensis, 21 espécies em comparação com 19 espécies indivíduos do ano passado. Próximo slide. Pronto, acho que o próximo slide será a apresentação dos resultados da contagem na Ilha do Príncipe e o nosso orador será o Yorinei Santos. Yorinei, passo-te a palavra. Ok, obrigado Martinha, obrigado Ricardo, e mais uma vez agradecer a todos presentes no encontro para essa apresentação. Bom, o Príncipe, como podem ver, nós também foi realizado o mesmo censo. Nós tivemos o censo em três fases, de 6 a 9, constinhos a 4 fases, na Ilha do Príncipe, onde na Terra fizemos 2 trajetos para a zona norte, tivemos em Praia Grande, Lagoa do Bombó, Ribeira Izé. Para o sul, tivemos na oeste, centro-sul-este, na Lagoa e na Praia Abade, no mangue da Praia Abade. Na zona oeste, tivemos no mangal da Praia Caixão e também fizemos ao centro no percurso do Rio Papagaio e na marginal do Largo da Juventude. E o método de contagem é igual a que a Marquinha já explicou e o Ricardo também antecedeu, que seria a contagem no ponto 10 minutos e registrar com observação a olho nu, a binóculo, todos os registros. A equipa que está ali, a equipa composta por mim, partindo da vossa direita, a Nina, que também é aluna, está agora com a equipa da Blue Action Fund, a trabalhar na fundação, o professor Emanuel, o de camisola vermelha, Zé Tavares, que é o técnico do parque, que também acompanha em toda a missão, o Aires, e o lindo Manuel da Graça, que é o nosso colaborador no projeto Blue Action Fund. Ok, outro slide, faz favor, Ricardo. Pronto, para o Príncipe nós tivemos um total de observação de 598 indivíduos de 16 espécies, em comparação com, entre parênteses, está 563 de 3 espécies do ano passado. Para as aves marinhas, durante as nossas contagens, o percurso de barco e de carro, nós tivemos, para o registro de Cuncuzuco, para este ano, 13, né, como baixa, comparando com 22 do ano passado. Esses mesmos indivíduos, também como disse a Marquinha, são encontrados em falésias e zonas montanhosas de rochas, perto ao litoral e nos ilhéus. Para aqui, como é chamado o pato marinho, o Sulalacogácea, nós este ano tivemos 78 registros, em comparação com 180 do ano passado. O nosso palé, para este ano tivemos uma observação
muito agressiva em relação ao ano passado, 11 de diferença, também que foi observado neste transeto. Para o Caie Preto, também tivemos um registro de 219 em relação com 106 do ano passado. Essas espécies são espécies marinhas que ocorrem um pouco por toda a ilha e nos ilhéus que estão à costa da Ilha do Príncipe. Outro slide. Para as aves limícolas, ou seja, as aves de pântanos, lagoas, nós tivemos registro do papatela grande, que aqui vulgarmente é chamado de maçarico grande, de 21, em comparação com 14 do ano passado. Para o papatela pequeno, que é o maçarico pequeno, como também é chamado vulgarmente canailha, 24, mais um que no ano passado. Para a perna verde está no igual, né, que é 4 indivíduos no ano passado e 4 indivíduos este ano. A rola do mar, tivemos um registro em relação com o ano passado, que tivemos 6, né, não está aí registrado. E o borrego também tivemos um registro que foi mesmo no centro, na zona do Largo da Juventude, mesmo na marginal da Baía de Santo Antônio. Outro slide, por favor. Obrigado. Para as garças, como podem ver, tivemos também um registro de 18 em comparação com 14 do ano passado para a garça boieira. As garças do Recife, tivemos 92, um decréscimo pequeno do número de indivíduos encontrado para este ano. Para o Tionzo, tivemos 11 registros este ano, em relação com o ano passado, que tivemos 6. Por favor, Ricardo. Para as outras espécies, grande parte delas ocorrem um pouco por toda a ilha. Para a galinhola, nos lugares com lagoas, grande parte dos registros são observados na zona da zona meio norte, que é na lagoa da zona junto à Terra Prometida, Campo Político. Tivemos o mesmo número de registro, que é de 3 este ano, comparando com o mesmo 3 registros do ano passado. A conóbia também, que ocorre um pouco por toda a ilha, perto ao litoral, na marginal, nos rios, nas lagoas. Tivemos 25 registros, em relação com 17 registros do ano passado. Para o xoxó, o nosso xoxó, tivemos este ano 16 observações de 16 indivíduos diferentes, em comparação com 7 do ano passado. Ricardo, não vejo o registro do falcão. Se puder só sobre a imagem. Sim, então, nesse caso, Eline, vou ler, portanto, o falcão, este ano registaram 59 indivíduos, a comparar com 37 do ano passado. Ok, obrigado. Novo slide, faz favor. Pronto, e outro método da contagem nas Ilhas Tinhosas, nós tivemos 200 mil casais, comparando de 4 espécies e 3 indivíduos de outras 2 espécies. Como disse o Ricardo antes, que seria mais conveniente explicar para terem noção de como é feito a contagem nas tinhosas. Nós, ao longo dos anos, temos feito levantamento nas tinhosas e aproveitamos também, nessa altura, para usar o mesmo método para a contagem, para esse levantamento de censo de aves a nível. Então, nas tinhosas, como é feito? Nós demos as Ilhas Tinhosas, é um conjunto de três ilhas, sendo a Tinhosa Grande, a Tinhosa Pequena e a Tiozinha, mas só podemos acessar a Tinhosa Grande e foi dividido em 3 zonas distintas nas Tinhosas. Então, o método de contagem como que é? Nós fazemos um quadrante de 10 metros quadrados, dividido em 5 de cada lado esquerdo e lado direito, e faz um trajeto e contando todos os indivíduos encontrados, as crias, os ovos, os adultos no ninho.
e é dividido em 9 centros, ou seja, 3 em cada base, distribuído em plano, médio e inclinado. São zonas de diferentes pontos e que nidifica também diferentes espécies dessas existentes ali. Então, esse é o método de contagem. Normalmente é feito com uma equipa, no mínimo por equipa de 3 a 4 pessoas, dividido em 2 equipas, sendo que uma vai num sentido da zona plana e outra equipa na zona mais acidentada da zona rochosa, porque também eles estão divididos ali no coisa. Um pouco o Caie Branco está expandido um pouco por todo o ilhéu, e os Caie Pretos, o Sul da Lacogasta, o Pato Marinho, também estão na zona mais acidentada. Então, nós dividimos 2 equipas e é feito esse método de contagem. Certo? Para aves marinhas, nós tivemos para o Palé 3.827 casais. E, como disse o Ricardo Taz, podem ver os tinhos o espaço físico das tinhosas, tendo então, para terem uma noção, como viram na fotografia passada, que são milhares e milhares de aves, e explicou o Ricardo muito bem quando fez uso da palavra. Em cada centímetro tem um indivíduo, tem um ninho, tem uma cria. Então, essa é a razão de nós temos aqui grandes números de casais, e depois esses casais são na base de contagem do quadrante, com um cálculo que se dá, calcula-se mais ou menos a média que consta o número de indivíduos e de casais encontrados. Para o Sul da Lacogasta, o Pato Marinho, tivemos 490 casais registrados. Para o Caie Branco, também não estou a ver, Ricardo, se puder especificar o número para mim. Acredito que todo o pessoal está a ver. Sim, não, aqui há um erro. Aqui o Caie, eu fiz mal. Eu penso que são cerca de 200 mil casais desta espécie. Eu não tenho agora aqui ao certo de cabeça, mas são cerca de 200 mil casais. Penso que não sei dizer ao certo. Mas pronto, é claramente a espécie de longe mais abundante que existe nas tinhosas e nessa contagem toda. Ok, o Caie Preto também pode falar do Caie Preto, porque não tem o registro, não vejo o registro. Caie Preto está aí. São 5.600 casais. Em comparação, sim, mais 26 casais que foram observados este ano. Claro, outro slide, por favor. Para outras aves marinhas, também tivemos o concozoco. Observamos dois concozucos ao redor da tinhosa pequena. E pela primeira vez também tivemos o registro, mais uma vez um registro há 3 anos atrás, também com a equipa de handball, que também no levantamento, mas não era nesse censo, mas no trabalho que vem decorrendo, que nós fazemos na Tinhosa, e observamos dessa vez um concozoco de bico vermelho, que é a nidificar na Tinhosa pequena. E para o Caie Preto de patas amarelas, o primeiro registro também foi observado na Tinhosa grande nós tivemos, que são aves pouco frequentes em São Tomé e Príncipe, e não fica obstante da ilha do Príncipe nessas ilhas. Então, também um registro novo para esse levantamento de censo de 2021. Obrigado, então espero que perceberam sobre tudo, e então volto a passar a palavra ao Ricardo e estaríamos aqui abertos para depois, se houvesse alguma questão, para melhor esclarecimento. Obrigado pela vossa atenção. Ok, obrigado, Iodi. Portanto, agora vou só fazer algumas considerações finais para dar um bocadinho de contexto em relação a esta contagem. É um pouco difícil, muitas vezes, interpretar as variações destes números, porque às vezes basta uma pessoa passar um bocadinho depois e alguém que vem com um cão e espanta as aves todas e nós chegamos lá e vemos que não há nada. Portanto, estes números têm que ser interpretados. Portanto, há variações que podem ser ocasionais e que são assim fortuitas,
e por isso é que é importante fazer tantos pontos e continuar este trabalho ao longo de vários anos para distinguir estes efeitos ocasionais, pode ser só de haver perturbação alguns momentos antes de fazermos a contagem, de tendências que efetivamente são robustas e que acontecem, portanto, no mesmo sentido ao longo dos diferentes anos. Portanto, se nós virmos que há uma espécie que todos os anos está a ficar um bocadinho menos, isso provavelmente não foi só um acaso, isso provavelmente tem uma indicação de que a espécie pode estar a sofrer com alguma perturbação ou com algum tipo de outro efeito. Depois também é importante distinguir entre as espécies que são migratórias, que são a maior parte destas espécies aquáticas, e as espécies residentes. As espécies residentes muitas vezes teriam menos flutuações, não é? Porque as migratórias estão dependentes de fatores externos às ilhas, enquanto que aqueles que estão sempre aqui durante o ciclo anual todo têm uma relação mais direta com as condições que se verificam nas ilhas. E, portanto, se há um declínio dessas espécies, também são muitas vezes mais difíceis de se esconder, porque nós sabemos onde é que elas estão, ou aparecem em sítios mais fáceis de prever. Essas tendências das espécies residentes serão mais importantes, porque provavelmente também têm mais a ver, não só com fatores externos, mas com fatores que dizem respeito àquilo que se está a passar com os ecossistemas aquáticos em São Tomé e Príncipe. Portanto, aqui só fazendo algumas considerações sobre possíveis fatores que afetam os resultados que verificamos ao longo dos anos, e já agora, para fazer um à parte, pela primeira vez temos uma metodologia que foi reproduzida de forma bastante parecida em 2 anos subsequentes. Portanto, o ano passado aplicámos esta metodologia, este ano voltámos a aplicar a mesma metodologia, e temos esquecido de referir, estas contagens são sempre feitas no mês de janeiro, que é quando, portanto, o período em que as espécies do hemisfério norte estão a fazer o que se chama a invernada, portanto, estão longe dos sítios onde se reproduziram e aproximam-se mais das zonas onde o alimento está disponível durante esta altura do ano, que são zonas mais quentes. Portanto, estas contagens são sempre feitas em janeiro para coordenar ao longo de todo o corredor migratório destas espécies. E então vou fazer apenas algumas considerações sobre fatores que podem afetar as variações que vimos para algumas destas espécies. Aqui temos um exemplo, isto é no Rio Abade, em que podemos ver a quantidade de gente que utiliza os rios para fazer a lavagem de roupa e até para tomar banho ou para lavar a louça. E é óbvio que numa situação destas, a quantidade de aves e a diversidade de aves que podemos observar é bastante reduzida, mas mesmo assim, apesar de tudo, há variações de anos para anos que às vezes são um bocadinho independentes destas situações e as aves muitas vezes também se conseguem adaptar. Portanto, se isto for sistemático e as pessoas não perseguirem as aves, há muitas espécies que se habituam à presença humana. Um fator que este ano foi bastante forte e que penso que está por trás dos números reduzidos de algumas espécies, sobretudo as limícolas, que foram observados este ano, tem a ver com a forte seca, acho que se pode chamar mesmo de seca, que se verificou sobretudo em São Tomé, na zona norte de São Tomé, em que as lagoas costeiras, que eram zonas que geralmente tinham uma grande diversidade, números relativamente baixos, não tem muitos indivíduos, mas muitas vezes havia espécies que só apareciam nestas zonas. E este ano a maior parte destas lagoas estava seca, portanto não tinham espécies aquáticas, ou apenas registávamos as espécies costeiras, ou havia números muito baixos. E portanto certamente que esta situação atípica, de um clima muito seco nesta altura do ano, afetou as contagens que tivemos, sobretudo para a zona norte da ilha de São Tomé. Outro dos benefícios de fazer esta contagem ao longo dos anos é que também permite ir tendo um acompanhamento, uma monitorização do estado dos ecossistemas aquáticos nas 2 ilhas. E aqui dei só um exemplo, por exemplo, isto é na praia de Quija, entre os rios Quija e Chuf-Chuf, mas é um pouco verdade ao longo de toda a costa sudoeste da ilha de São Tomé, e provavelmente também seria possível fazer essa analogia com a Ilha do Príncipe, em que de ano para ano se vê um acréscimo do número de habitações temporárias, ou mesmo que sejam durante uma boa parte do ano, que se verifica nesta zona. Portanto, é interessante também utilizar esta contagem
para monitorizar as ameaças, e nomeadamente a expansão da habitação humana dentro destas zonas das ilhas. Desculpa. Além disso, em zonas costeiras que ficam muito perto das habitações, e convém lembrar que a maior parte destas aves utiliza as zonas costeiras, que é onde há a maior densidade de população em ambas as ilhas. E, portanto, há um grande interesse, tanto das pessoas como das aves aquáticas, por estes habitats, e muitas vezes é um pouco incompatível. Portanto, aqui temos um exemplo de uma zona costeira que pode ter aqui a perturbação que está bastante poluída, e isso certamente vai ter consequências para o uso que as aves aquáticas podem fazer destes locais. Finalmente, só deixar os agradecimentos às instituições que já mencionei antes, todas as pessoas que participaram na contagem, e quem não participou será muito bem-vindo a vir nos próximos anos, porque esperemos que esta seja uma iniciativa a continuar em São Tomé durante mais tempo, o maior período de tempo que for possível. Mas pronto, agradecer a todas as pessoas que participaram na contagem deste ano e dos anos anteriores, agradecer às entidades que se fizeram representar, que são as entidades que estão aqui assim mencionadas. Não vou sequer nomear todas, até porque a Marquinhos já fez isso. E depois agradecer em especial o apoio da ECOFAC e do Rainforest Trust, que possibilitaram a realização destes censos. E é isso. Agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes na sessão de hoje, e se houver dúvidas, agora é a altura de levantar as questões que tenham. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo, pela apresentação. E como o Ricardo disse muito bem, agora estamos abertos a questões, recomendações e qualquer intervenção que vocês queiram fazer. Estejam todos à vontade. Alguma questão? João Batista, tem a mão levantada. Sim, talvez só uma questão rápida e para ter a explicação da Marquinha, de Odinei e do Ricardo em relação a isso. Agora que temos os dados para São Tomé, só enfatizar de novo como que isso vai ser usado para informar a contagem ao nível regional e internacional, global. Ok, obrigada, João Batista. Respondemos agora ou passamos, se calhar, para outra pergunta? Eu penso que podemos responder pergunta a pergunta. Ok. Ricardo, quer responder? Odinei? Sim, eu posso responder. Portanto, como eu tinha dito, o esforço destas contagens é coordenado a nível regional, portanto, ao longo de todo o corredor migratório do Atlântico Leste, e o que é, portanto, a metodologia definida para todo esse corredor e as datas em que são feitas as contagens, as pessoas responsáveis em cada país, e no final estes resultados todos são partilhados através de um relatório. Pela primeira vez, penso que o ano passado, foi feito um relatório incluindo secções para cada um dos países, e portanto estes dados todos que foram recolhidos em São Tomé e no Príncipe e nas Tinhosas já estão compilados. Eu partilhei com as pessoas que coordenam a nível do corredor, e daqui a uns meses eles vão publicar um relatório que sumariza os resultados de todo o corredor. Portanto, todos os países que participaram nestas contagens, esses dados depois vão ficar disponíveis, como ficaram disponíveis o ano passado, sem eu estar à espera, mas foram também disponibilizados o ano passado. E já agora aproveito que estou com a palavra para complementar uma informação que não estava no slide, que é o número de casais de CAE que existem nas Tinhosas. São 215.455 casais. Estava errado, dizia só 5, mas é um bocadinho mais. De longe, esta espécie é a mais importante, e só para ter uma ideia, este número de casais representa mais de 1%, apesar de ser uma espécie que existe por todas as zonas tropicais do planeta. Esta população representa mais de 1% da população mundial,
e é a razão suficiente para as tinhosas serem identificadas como uma zona de importância mundial para as aves. O senhor João Dalva tem as mãos levantadas. É simplesmente uma curiosidade. Por cara, eu vou falar de tanto o número de casais, né? 215 mil. 215 mil casais portanto, de cair, né? Nas tinhosas. Quer dizer, só uma curiosidade, qual é a metodologia para se conseguir determinar esse número? Há uma técnica especial para isso? Iodinei? É essa questão que eu queria. Sim, o Iodinei, na sua apresentação, fez a menção à metodologia usada, por isso é que eu estava a solicitar. Ok, o Ricardo quer responder qual é a fórmula. Eu tinha explicado no Transeto, isso é uma fórmula científica que é calculada a densidade da população vezes a área, né? O Ricardo pode explicar isso melhor, sendo a pessoa que depois, no final, trata mais dos resultados finais. Mas nós, como expliquei, o Transeto é feito. Nós chegamos e marcamos um quadrante de 10 metros no chão, em vários pontos, e contamos casais, indivíduos, ovos, tudo aparentemente. Então, depois há uma fórmula própria científica que é calculada para poder definir a densidade da população consoante os números encontrados em cada metro quadrado, e o Ricardo. Sim, obrigado, Iodi. Bem, como o Iodi já tinha explicado, o que se faz essencialmente faz uma avaliação das 3 zonas mais diferentes de habitat que existe nas tinhosas. Bem, na tinhosa, quando digo tinhosas, é a tinhosa grande, porque é a única que é possível visitar para fazer estas contagens. E o que se faz primeiro é, portanto, cada uma destas espécies tem preferências de local de nidificação um pouco diferentes. Há umas pode ser em qualquer lado, mas há umas que se calhar preferem com mais rocha, ou mais exposto, ou mais protegido, ou com mais buracos, ou com pedras soltas. E em função disso, dividiu-se a ilha em 3 zonas principais, portanto, como o Iodi tinha dito, que eu penso que é uma que é mais plana, uma que é mais inclinada e a outra que ainda é mais inclinada. E cada uma dessas áreas calculou-se que tem X metros quadrados, não sei os valores exatos. E então, depois o que se faz é, em cada uma destes tipos de área, seleciona-se outras áreas mais pequenas, numa quadrícula, não sei, X por X metros, conta-se todos os ninhos que existem, e cada ninho corresponde a um casal reprodutor. Portanto, se eu tenho, agora vou inventar, mas se eu tenho 220 casais, em média, numa quadrícula, e se eu consigo ver que essa quadrícula é só 1000 vezes mais pequena do que a ilha como um todo, eu faço, portanto, os 200 casais que eu vi na área que eu contei, se eu extrapolar para os 1000 vezes maior que a ilha é, eu consigo calcular, ok, se eu tenho 200 nesta área pequenina, isto é 1000 vezes, se eu calcular para a ilha toda, que são 1000 vezes onde eu fiz a contagem exata, dá 200 mil. Portanto, de uma forma, assim, bastante simples, são estes cálculos que são feitos. Na verdade, eu sei a teoria, porque na prática o Iodi sabe muito melhor a prática. Eu nunca cheguei, ainda não foi deste ano que eu consegui ir às tinhosas, mas um dia lá chegarei. Mas isto é um método, portanto, é um método que é utilizado nas tinhosas, mas é uma técnica que é usada, não fomos nós que inventámos, portanto, isto é uma técnica que se usa em colónias reprodutoras noutros locais do planeta. Ok. Agora temos a PTRS. Ok, obrigado pelo esclarecimento. Uhum. Era uma curiosidade, mas estou esclarecido. Boa.
Obrigada, senhor diretor, pela intervenção. PTRS e os guardiões do BOL têm a mão levantada. Ok, Marinha. Aqui no grupo surgiu uma questão, uma dúvida. Dessas espécies marinhas, aquelas que residem nos ilhéus, há alguma que é endêmica dessas que residem nos ilhéus, tanto no Príncipe como aqui em Santo Tomé? Há alguma espécie entre elas que é endêmica? Ou são espécies que ocorrem também noutras paragens, noutras partes do globo? Não sei se perceberam a questão. Sim. Bem, penso que eu serei a pessoa mais indicada para responder essa pergunta. De facto, quando nós pensamos em Santo Tomé e Príncipe, e pensamos nas espécies com importância de conservação, pensamos sempre nas espécies endémicas. Estas espécies aquáticas não são endémicas, na sua generalidade. As únicas exceções que me esteja a lembrar agora são as conóbias e o xoxó da Ilha do Príncipe, que são espécies que não são endémicas, portanto, são espécies que ocorrem um pouco, penso que em África, mas que existem subespécies, portanto, variedades específicas de cada uma das ilhas, que são endémicas, portanto, que só ocorrem aqui. Mas aqui o interesse não é exatamente semelhante ao que acontece nas florestas, onde as espécies são todas endémicas. Aqui o interesse é perceber como é que estas espécies que ocorrem portanto, que viajam milhares e milhares de quilómetros para chegar até aqui, como é que contribuir para perceber como é que estas espécies, a nível regional, estão a variar. E, portanto, aqui não é o interesse de conservar, em particular, cada uma das espécies, mas perceber de uma forma mais geral como é que estas espécies estão a reagir às pressões que vão ocorrendo e contribuir para a monitorização destas espécies a uma escala global. Portanto, aqui não é só perceber o que é que se passa em São Tomé e Príncipe, sobretudo para as espécies migratórias, mas perceber mais o que é que se passa numa perspectiva mais regional e global. Tendo dito isso, a verdade é que a nível regional, sobretudo, as espécies marinhas, portanto as que nidificam, sobretudo nos ilhéus, as espinhosas, sete pedras, a boné de jóquem, essas espécies também são importantes, portanto não são espécies que se reproduzem aqui, e apesar de ocorrerem noutros locais, são espécies para os quais São Tomé e Príncipe também têm populações importantes. Não existem só aqui, mas as que existem aqui são uma parte importante da população global. Em especial, como tinha acabado de dizer, do tal caia que nidifica nas espinhosas em números muito grandes. Mas, por exemplo, o malvache também, se juntarmos os casais reprodutores de São Tomé e Príncipe e dos ilhéus que estão associados, também fica muito perto e vimos que nas espinhosas onde existe mais, e são cerca de 500 casais reprodutores, pode parecer pouco, mas a verdade é que esta é uma espécie que também não é muito numerosa e a nível global está muito perto de atingir também 1% da população mundial a ocorrer em São Tomé e Príncipe. E, portanto, aqui não são espécies endémicas, portanto, não é esse o valor, mas existe também um sentido de contribuir com a informação sobre estas espécies a nível global e também é interessante porque nos permitem perceber como é que os ecossistemas aquáticos, que são ecossistemas muito sensíveis, estão a reagir às pressões que estão a ser feitas. E, portanto, podem ser indicadores, não só de uma perspectiva da conservação da biodiversidade, mas de uma perspectiva mais ampla de qualidade ambiental, perceber se estas espécies estão a indicar que está a haver degradação ambiental ou não. Ok, obrigada, Ricardo. Ficamos esclarecidos. Obrigada. Ok, obrigado. É uma boa dúvida. Temos a seguir o... Iocênio, tem mais alguma questão? Eu tenho que esperar, o colega aí expor a questão. Mas específica. Será que cada interação de diferentes tipos de espécies não? Brice, aproxima-te um bocado mais do computador. Ok, eu vou reportar a questão do Brice.
Agora o Príncipe pergunta, a nível de espécies migratórias, se tem havido uma presença, uma frequência de espécies novas, ou as que nós temos estado, ou seja, no ano passado e no ano, aquelas que vocês registraram, são as mesmas, ou se tem havido ocorrência, algum crescimento, algum aparecimento de novas espécies que começam a frequentar a nossa região, o nosso território? Oi. Sim, como vocês viram nos resultados apresentados, tem registros de espécies mais frequentes que vêm cá nidificar ou também seguem essa rota migratória, e também espécies menos frequentes. Um dos resultados também foi a observação de uma espécie em São Tomé, o pato de pernas vermelhas. É uma espécie muito pouco frequente e foi este ano a primeira observação na ilha, que foi em Sete Pedras. Por isso, sim, tem espécies novas que vão aparecendo e só poderemos registrar e saber que elas estão na ilha fazendo essa atividade que nós fazemos, que é a contagem e a monitorização dessas espécies. Então, aquela espécie de patas vermelhas é a primeira ocorrência dela ou já houve em anos anteriores alguma referência à presença dela no nosso território? É a primeira vez mesmo que ocorre? Não, a espécie já tinha sido referida. Penso que no Príncipe, penso que nas Tinhosas, não tenho agora a certeza, e em São Tomé também já tinham mencionado que tinham visto a espécie, mas é o primeiro registro fotográfico, portanto é a primeira vez que conseguimos comprovar. Se alguém não quisesse acreditar naquilo que nós estamos a dizer, temos uma fotografia e está aqui, não há dúvidas nenhumas, esta espécie apareceu mesmo aqui. Um bocadinho para complementar aquilo que a Marquinha disse, existem espécies que, como a Marquinha também já tinha dito, que são reprodutoras e que vêm cá todos os anos, e tem espécies migratórias que são frequentes e que todos os anos também se encontram, como é o caso do papatela grande, papatela pequeno e do perna verde. Todos os anos nós registramos estas espécies. Pode ser mais ou menos, mas todos os anos se encontram. Existem outras espécies que são mais difíceis de perceber. Por exemplo, este ganso-patola de patas vermelhas pode ter sido um indivíduo que se perdeu e depois encontrou os malvachi que são parecidos com ele e ele juntou-se ao grupo e está a andar com eles durante algum tempo, e depois pode ser que ele morra, ou pode ser que ele decida voltar para o sítio de onde ele veio. E acontece muito isto com este tipo de espécies aquáticas. Portanto, elas fazem migrações muito longas e elas não, por vezes, imaginem que há uma tempestade ou há um ano em que o sítio onde elas costumam ir foi perturbado ou foi destruído, e elas podem tentar encontrar um sítio novo. Muitas vezes, os indivíduos juvenis até são os indivíduos que se perdem mais e que aparecem mais em sítios que não se está à espera. Mas é difícil dizer se existem mais ou se existem menos, porque todos os anos aparecem mais espécies novas para São Tomé, mas isto não quer dizer que sejam espécies novas, quer dizer, são espécies que nunca tinham sido vistas. Elas provavelmente já tinham vindo cá há vários anos, só que ninguém as tinha visto. E à medida que houver mais pessoas a prestar atenção e a tirar fotografias e a registar e a partilhar as informações, vamos percebendo um bocadinho melhor. Ok, se calhar há espécies que nós achamos que só aparecem de vez em quando e afinal aparecem quase todos os anos, ou pode ser só um indivíduo que está sempre no mesmo sítio. Portanto, com as aves aquáticas, elas são muito irregulares, portanto, mudam muito do sítio onde elas aparecem e é difícil perceber. Portanto, mais uma vez, só com um esforço continuado todos os anos a ir aos mesmos sítios, é que vamos melhorar um bocadinho o nosso conhecimento sobre estas espécies. Esclarecidos? Muito obrigada. Sim, obrigada. Ok, agora nós temos as mãos levantadas, o senhor Vitor Bonfim, depois o Luís Mário, e no chat temos mais uma pergunta e depois passamos para a Conceição, por essa ordem. Vitor Bonfim? Obrigado, Marquinha. É uma pergunta muito rápida e era simplesmente para perceber a contagem das aves, portanto, aquáticas. Faz-se em que período do dia? É de manhã, é de tarde? Porque a mim parece-me que há uma variação, se fizer de manhã ou se fizer de tarde, não deve ser a mesma coisa. E a segunda questão era só para saber se existe um tipo de gráfico, não é?
para se poder fazer a leitura da evolução dessas espécies ao longo do ano. Por exemplo, nos últimos 3 anos, podia-se ver em 2019, 2020, 19, 18, a evolução. Vocês mostraram bem nas apresentações que, em relação ao ano passado, houve algumas espécies cujo número aumentou, algumas também o número diminuiu. Eu queria saber simplesmente se existe uns gráficos, né? Assim, para se analisar e ver a evolução ao longo, pelo menos, sei lá, 5 anos, 3 anos, para se ter uma ideia, uma melhor noção da evolução dessas espécies. Obrigado, Marquinha. Ok, eu posso responder. Em relação à altura do dia, de facto, para a maior parte das espécies, o ideal é fazer as contagens do período da manhã e o ideal dos ideais seria muito cedo, nomeadamente antes de haver mais pessoas nesses locais e que possam perturbar a atividade das aves que queremos contar. Isso seria o ideal. A verdade é que nós temos que fazer estas contagens todas no mês de janeiro, e este ano, com as limitações que houve, foi ainda mais complicado e, portanto, não conseguimos fazer isso. O que nós fazemos em alternativa é tentar visitar os mesmos locais todos os anos na mesma altura do dia. Para não dizermos que, por exemplo, se eu fosse fazer a Costa Norte e um ano começava da cidade e o outro ano acabava na cidade, se há mais aves durante a manhã, eu ia dizer que tinha invertido. E era mentira, foi só porque contei em alturas diferentes do dia. Portanto, o que nós fazemos é tentar seguir sempre a mesma ordem de contagem dos sítios para garantir que estamos a horas parecidas nos mesmos locais e tentar minorar isso e, de qualquer maneira, possível ter informação para avaliar as tendências anuais, portanto, ao longo tempo, ao longo dos anos. Em relação a existir informação, portanto, de variações anuais, nós ainda não, portanto, como eu tinha dito, este foi o 2º ano em que fizemos uma metodologia, esta metodologia que aplicámos, e, portanto, os anos anteriores não são comparáveis, ou porque tínhamos sítios diferentes, ou porque fizemos transets, onde agora fizemos contagens, e, portanto, nós só temos 2 anos para comparar. No futuro, a ideia, precisamente, é fazer gráficos de tendência e tentar perceber se existem espécies que estão constantes, ou que estão sempre a diminuir, ou que estão sempre a aumentar. Isso é possível fazer quando tivermos mais anos. Neste momento só temos 2 anos comparáveis e por isso optámos por mostrar só o que é que tivemos o ano passado e o que é que tivemos este ano. Eventualmente, no próximo ano, já podemos fazer um gráficozinho para cada espécie, a mostrar como é que variou e para tentar perceber se existem tendências evidentes. Infelizmente, para as aves aquáticas em São Tomé e Príncipe, não existem dados muito bons. Os únicos dados históricos que existem são as contagens nas tinhosas, que não usaram o mesmo método que usamos agora, mas que serão algo comparáveis e que foram feitas nos anos 90. Mas depois, penso que durante quase 20 anos, não se voltaram a fazer essas contagens, e agora, de uma forma mais sistemática, sobretudo liderado pela equipa da Fundação Príncipe, têm sido feitas visitas mais regulares para tentar fazer contagem, porque, como nós vimos aqui hoje, essas são claramente as zonas mais importantes a nível nacional para as aves aquáticas. Acrescentando a isso, tendências ao longo do ano, nós não sabemos. Portanto, a única informação que está a tentar ser recolhida em diferentes alturas do ano é precisamente para as tinhosas, portanto, está-se a tentar ir agora em janeiro, ou por volta de janeiro, e depois noutra altura do ano, para perceber que espécies é que se reproduzem nas diferentes alturas do ano, mas para esta metodologia não conseguimos aplicá-la todos os meses, seria o ideal, mas não é possível. O que foi feito a nível regional é que esta altura do ano seria a altura melhor, porque é a altura em que temos as espécies residentes, que estão cá o ano inteiro, temos a maior parte das espécies reprodutoras, porque é o período reprodutor da maior parte das espécies em São Tomé e Príncipe, nesta altura do ano, e além disso temos as espécies migratórias. Portanto, as espécies migratórias que não se reproduzem cá são espécies que se reproduzem sobretudo no Ártico. E nesta altura do ano, como é o inverno e está tudo coberto de gelo, não tem como se alimentar, é a altura também em que temos mais destas espécies nos trópicos. E, portanto, para São Tomé, não temos ideia de como é que varia ao longo do ano,
mas vamos ter ideia de como é que varia de ano para ano, na altura que é mais importante do ano, que é a altura de passagem do ano, vai a janeiro. É a altura ideal para fazer estas contagens. Ok. Agora, se o Sr. Vitor Bonfim não tiver mais nenhuma questão, se estiver esclarecido, passamos a... Iodinei, queres responder ou fazer pergunta? Porque se for pergunta, tem que esperar na fila. Estás com o microfone desligado. Só responder e dar mais algumas contribuições aqui ok. para as duas questões que já foram levantadas. Posso? Sim. Sim, por exemplo, para os guardiões, coisa que tinha solicitado das espécies novas. Por exemplo, para nós, nesse ano, por exemplo, o caie preto de pata amarela é o primeiro registro para o príncipe e visto na Chinhosa. Nós, a equipa da Fundação vem fazendo um trabalho ao longo dos últimos 3, 4 anos e é a primeira vez que foi observado e registrado uma fotografia, tem a prova, como disse o Ricardo, dessa presença, certo? E, por exemplo, com o cozoco de bico vermelho, já há 3, 4 anos fazemos levantamento e este ano foi a segunda observação. Quando começamos em 2016, houve uma observação no período do final do ano, entre dezembro e depois esse registro desse ano. Então, as espécies, como ela tinha solicitado, são novas, são frequentes. As mais frequentes são essas 5 que nós mencionamos, que são mais ocorrentes nas Ilhas Tinhosas. Por outro lado, respondendo ao diretor sobre o gráfico, quanto ao trabalho, não especificamente para esse levantamento do censo de aves, mas para o trabalho que a Fundação vem fazendo ao longo dos anos, sim, há um gráfico, que o Ricardo já tentou explicar, existe um gráfico de fluxo de reprodução durante todo o ano, porque nós, não obstante no ano passado, por causa da pandemia, nós fazemos regularmente 3 a 4 contagens por anual nas Ilhas Tinhosas para poder controlar e perceber o pico de nidificação das espécies ali existentes. Então, temos um gráfico, sim, que pode mostrar o balanço das espécies aí. Eu queria aqui salientar também, e quando teve a fazer considerações, o Ricardo esteve a fazer considerações sobre algumas ameaças e algumas perturbações. Para nós, ligado às Ilhas Tinhosas, dado que é um berço das aves marinhas por todo o Golfo da Guiné, e as espécies ali existentes, algumas delas permanentes, o que nos preocupa em relação a todo o levantamento tem sido feito já ao longo dos anos, o que nos preocupou também neste levantamento agora, o último censo, é de muita presença de caranguejos, craque, o caranguejo comum, o caranguejo roxo nas Tinhosas, isso nos preocupa muito. Há que se fazer mais estudo para perceber, porque está havendo grande população de caranguejos está a crescer ali e está a perturbar, a matar muitas crias, a comer muitos ovos. E também presença humana, perturbação de presença humana de pescadores que vão às Tinhosas para pesca e acabam por subir a ilha, deixam lixo, não temos certeza, mas acreditamos, temos algumas informações assim que também coletam muitos sula locogacha, que é o pato, e malvache, que era para consumo. E pronto, são grande parte desses pescadores são que vêm de Santo Tomé, em cariocas, em embarcações que ficam 8, 15 dias ali. Então, é duas questões que, se nós pudéssemos ter contribuição, opiniões, ideias, nessa situação, para nós é muito relevante para poder, depois, no futuro, sabermos como pôr no relatório e poder ajudar e ver juntas as partes interessadas, quem tem direito, o que pode ser feito para melhor conservação da nossa ilha das Tinhosas, do nosso berço. Ok, era essa a contribuição que queria dar. Obrigado. Ok, obrigada, Iodinei. Como eu disse no chat, também tínhamos uma pergunta da Tânia Bird, que o Ricardo também já respondeu. Tânia, se faz favor, pode encontrar a resposta ali. Passemos agora para a Conceição Neves.
Conceição? Ok, obrigada, Marquinha. Sim, me escuta? Sim, sim, pode falar. Alô? Sim, Ok, estamos a tá bom. ouvir. Não, obrigada por essa apresentação bastante clara, elucidativa. Fiquei um bocado preocupada quando, dada altura, o Ricardo mostrou-nos um ponto que está extremamente poluído, né? E sabemos que a poluição, de alguma maneira, concorre para a diminuição de ocorrência no local, com algum impacto. A minha questão é se no relatório, nas vossas recomendações, fazem alguma, digamos que se alguma recomendação específica com medidas concretas para esta situação. Bem, eu posso tomar a palavra, uma vez que fui eu que tenho que estar a liderar a escrita dos relatórios anuais. Aquilo que é feito, que é pedido pela coordenação deste censo, é apenas identificar ameaças ao nível dos locais que em que nós fazemos o censo. E é preciso preencher uma tabela bastante complexa, que é uma folha Excel grande e complicada de preencher, e nós estamos a preencher só ao nível de São Tomé, do Príncipe e das Tinhosas. Portanto, uma folha para cada um dos locais, porque era impossível preencher uma folha daquelas, e não é esse o objetivo deste censo, identificar as ameaças específicas de cada ponto de contagem. Isso era bastante complicado. O que nós temos feito, e penso que conseguimos ter essa percepção, é prestar atenção a ameaças que vemos que mudam de um ano para o outro. E também isso tem acontecido. Por exemplo, este ano eu mencionei a questão da seca, que é difícil de controlar, mas, por exemplo, o ano passado verificámos que um dos locais que estava previsto fazermos o censo foi vedado com um muro de 2 metros de altura e deixámos de conseguir fazer lá contagens, porque apesar de ser uma zona costeira que devia ser pública, foi vedado o acesso e até a visualização foi vedada, portanto é impossível fazer contagens lá dentro. E anos anteriores tinha sido até um local bastante interessante, tinham aparecido bastantes espécies. Em relação às ameaças em termos de poluição e tudo mais, nós não estamos a fazer um trabalho assim muito específico. Também estou-me a lembrar, o ano passado, por exemplo, verificámos que os leitos de ribeiras, sobretudo da costa norte e portanto, entre Neves e Santa Catarina, tinham sido raspadas. Não sei como é que fizeram aquilo, provavelmente com tratores, ou não sei, e foi super evidente que o número de aves colapsou. Portanto, essas zonas geralmente tinham quantidades razoáveis de aves, conóvias e garças, e quando rasparam o fundo do rio e ficou tudo como se fosse quase uma autoestrada, as aves perderam alimento, e obviamente no ano a seguir, quando fomos fazer a contagem, o número de aves diminuiu. Em relação à poluição, é um pouco mais difícil, porque geralmente a poluição não acontece assim de um ano para o outro, e não conseguimos avaliar só com uma visita se o local ficou mais poluído ou não. Eu penso que a longo prazo conseguimos identificar zonas, portanto, eventos que podem explicar variações ocasionais. Mas uma das dificuldades que nós temos é que existem muito poucas espécies em cada local. Portanto, se eu tivesse 20 espécies de um local e milhares de indivíduos em cada sítio, seria fácil perceber como é que uma alteração pequena no local pode estar a afetar aquela zona. Uma vez que em São Tomé não existem essas quantidades de aves aquáticas, é um pouco difícil fazer essa relação em cada ponto de contagem. Mas vamos tentar fazer isso ao nível da ilha, portanto, ver tendências ao longo dos anos nas ilhas e tentar perceber, em função das alterações que fomos vendo e que vamos reportando todos os anos, a dizer se há mais poluição, se há mais zonas que foram construídas. Isso tudo é relatado todos os anos e é atualizado. Portanto, se os declínios ou as alterações dos números de aves que estamos a verificar de ano para ano, se fazem sentido em relação às ameaças que também vamos reportando. Não sei se respondi à pergunta.
Sim, respondeu sim. Obrigada, Ricardo. Super claro. Obrigada. Ok, obrigado. Não sei se ainda há mais perguntas. Marquinhos? Sim, estou cá. O senhor Luís Mário tinha a mão levantada, mas já não o encontro cá. Deve ter saído. Mais alguma pergunta? Temos aqui uma pessoa com nome Galaxy Grande. Alô, tá cá? Alô? A pessoa que está com Galaxy Grande pode se identificar, se faz favor? Bem, se calhar não consegue nos ouvir. Pronto. Mais alguma questão? Marquinhos, sim, o Joaquim está com a mão no ar. Ah, ok. Joaquim? Joaquim de São João do Ambiente. Eu participei na contagem das aves no ano 2019 e no ano 2021, mas o que eu suscito uma dúvida. Bom, fizeram a contagem na hora da costeira, no horário, que não é horário exato, porque há um atraso de 10, 15, ou CMC atraso. Mas pode-se considerar que uma espécie, suponhamos, galinha d'água ou pato d'água, está em extinção, mesmo sendo observada nas zonas que não se fez contagem com frequência. Fizemos contagem, fizemos Rio Grande, mas nessas as zonas aí, nas zonas interiores, por exemplo, eu geralmente, diariamente, observo pato d'água, galinha d'água, mas são zonas não se fez contagem, tá vendo? Eu não sei se pode considerar que essa espécie está em extinção, mesmo sendo observada as zonas que não se fez contagem. É a minha questão. Ok, eu posso tentar responder. Portanto, o que nós estamos aqui a tentar ver não é exatamente se as espécies estão se cada espécie está em risco de extinção, até porque o termo extinção aqui não é bem o termo correto, seria mais extirpação, porque se desaparecesse de São Tomé, ela existe noutros sítios, portanto não ficava extinta. Mas pronto, isso é só um pormenor mais técnico. Mas é verdade, nós vamos apenas a alguns sítios e com base nesses poucos sítios que conseguimos visitar de forma regular, estamos a extrapolar para a ilha toda. Pode acontecer, por exemplo, que nós visitamos sobretudo zonas costeiras e que há espécies que, como as zonas costeiras estão a ser muito degradadas, pode ser que existam espécies que desapareçam nessas zonas costeiras, mas como é o caso da galinha d'água, pode ocorrer também em zonas mais interiores, que a espécie continua a existir aí. E, portanto, temos de ter cuidado quando fazemos a interpretação da informação. Portanto, a espécie X está em declínio. Imaginemos a galinha d'água, que daqui a uns anos, imaginem que deixámos de contar. Eu não ia dizer que a espécie se extinguiu ou que desapareceu sequer de São Tomé e Príncipe, apenas ia dizer que nos locais de contagem houve um declínio até ao ponto em que se deixou de registar e tentava relacionar essa tendência com a tendência de degradação que foi verificada nos locais onde estavam a ser feitas as contagens. Depois, a nível da ilha, isso não será no âmbito destas contagens, ao âmbito da ilha, por exemplo, eu, que sou investigador, posso me interessar, então será que a espécie desapareceu mesmo de São Tomé e Príncipe ou desapareceu só de zonas costeiras? E então, posso ir a zonas específicas do interior, e também sei de outras zonas onde já vi galinha d'água, e tentar perceber se ela continua a existir nesses locais, só para garantir que ela não desapareceu de todo da ilha, ou das ilhas, e apenas desapareceu dos locais que nós estamos a contar. Mas isso aí, portanto, o objetivo desta contagem não é avaliar o grau de ameaça de cada espécie em particular, mas é tentar utilizar as aves como indicador das tendências das aves aquáticas e para perceber também como indicadores da qualidade do ambiente nas zonas aquáticas. Sim. Outra questão é que o fator horário, quer dizer, como eu participei na contagem, houve locais que nós já verificamos presença de muitas chuvas, suponhamos no Rio Lavarupa. Então, essa presença das chuvas também tem contribuído para diminuir observações, que muitas espécies podemos observar, mas como já houve presença da pessoa, de um atraso de 10 minutos, 15 minutos, então
e havia aquela frequentação no rio, então fez com que muitas espécies não conseguimos, então as espécies que vivem no ano, por exemplo, anterior, por exemplo, 30, agora só se observou 20. Então, o fator também é assim, um bocado de atraso e a presença, a frequência da no local da contagem. É somente isso que eu tenho a dizer. Aquilo que nós podemos fazer, e até as aves aquáticas não são muito sensíveis à hora da contagem. Portanto, as aves mais pequenas, por exemplo, o celilia, troqui, olho grosso, geralmente são muito ativas no início do dia e depois começam a ficar menos ativas. As aves aquáticas não fazem muito isto. Portanto, elas estão ativas durante o dia todo e há muitas que continuam a alimentar durante a noite, sobretudo quando estão a migrar, elas alimentam-se desde que a maré esteja certa, por exemplo. Desde que haja condições, eles conseguem se alimentar em qualquer altura do dia. É verdade que o fator da perturbação vai pesar no número de indivíduos que conseguimos contar e no número de espécies que conseguimos detectar em cada ponto. Não é possível fazer uma contagem em cada ponto ao início da manhã, que seria o ideal, portanto, ter uma equipa em cada ponto assim que o sol nascia, que é antes de todas as outras pessoas saírem de casa, isso seria o ideal, mas uma vez que isso não é possível, aquilo que nós fazemos para contornar essa questão é tentar ir aos mesmos sítios todas as horas, aliás, ir ao mesmo sítio sempre na mesma hora, em todos os anos. E com isso, pronto, não é o ideal, não vou dizer que não é afetado. E pode haver, por exemplo, anos em que, por exemplo, se havia uma comunidade onde havia água canalizada, naquele ano cortaram a água e vai toda a gente levar para o rio, é óbvio que isso vai afetar o número de aves que vamos contar. E o que podemos fazer é ir percebendo como é que estas variações foram afetadas pelas perturbações que temos no local. Mas isto a longo prazo, e por isso é que é essencial, não interessa dizer que de um ano para o outro diminuiu muito ou que diminuiu pouco, é interessante ver o que é que está a acontecer, mas a longo prazo é que interessa. Portanto, daqui a 10, 15, 20 anos, ter estes resultados de fazer sempre o mesmo esforço todos os anos e perceber de que forma é que, se calhar, houve espécies que um ano era 20, um ano era 30, mas era sempre 20, 30, 20, 30, e não variou muito. É diferente de uma espécie em que era 30, depois passou para 20, depois passou para 10, e depois 5, e agora é só 1, 2. E aí é óbvio que houve outro fator qualquer que contribuiu para essa espécie ter diminuído. Não sei se respondi à questão. Ou se... Joaquim, tem mais alguma questão? Não. Ok, obrigada, Joaquim. Mais alguém tem alguma questão a fazer? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguma mão levantada. Não. Comentários, recomendações. Vitor Bonfim, sim, tem a palavra. Sim, Conceição Marquinhos, eu não sei mais quem. As vozes são parecidas. A minha preocupação era, já não é uma questão, já não é uma dúvida, é a questão que foi levantada pelo Iodnei, né? do Príncipe, relativamente à questão dos patos marinhos. É uma questão que, de facto, tem preocupado. Eu, pessoalmente, já fui questionado várias vezes, em vários ateliês, relativamente a essa questão. E eu também já verifiquei aqui a nível das praias, muitas vezes, quando vamos a Ponte, ou mesmo a algumas praias, os pescadores desembarcam, de facto, com alguns patos marinhos. É uma preocupação e que, inclusive, já levantamos essa questão a nível da direção das pescas. E não sei qual seria o caminho a seguir para se começar a olhar para essa questão como uma preocupação. Inclusive porque muitas vezes disseram-me, né, as pessoas que consomem essas aves,
que eles não têm bom sabor, que sabem a peixe, não sei. Mas, entretanto, os pescadores continuam a apanhá-las, muitas vezes dizendo, como justificação, que, bom, estiveram no alto do mar durante dias, não conseguiram apanhar nada de peixe e, em contrapartida, pelo menos regressam a casa com uma ave, uma ou várias, né? Que acho que é uma questão de uma preocupação, porque essas aves não deviam ser, em princípio, portanto, capturadas como estão sendo, porque elas até em termos de consumo, se calhar não são os mais recomendáveis. E depois também isto tem um problema também em relação à própria imagem, né? Também de São Tomé e Príncipe. As pessoas do Príncipe dizem, vocês de São Tomé que andam aí a destruir a nossa biodiversidade. Eu já ouvi isto várias vezes. Portanto, é uma questão que nós devíamos começar a ver. Eu não sei se, a nível da BirdLife, se podia-se fazer uma nota. Eu estaria também disponível para subscrever, para se enviar à direção das pescas e ver que tipo de atitudes é que nós podemos tomar para começar que tipo de sensibilização pelo menos podemos fazer e outras atitudes, né, que podemos tomar junto dos pescadores para que esta prática seja cada vez desencorajada. Portanto, é essa a preocupação que eu gostaria de levantar. Obrigado. Obrigada, Sr. Diretor. Realmente, se existe essa predação por parte dos pescadores, acho que uma das medidas mais urgentes é comunicarmos estas ações, não só nesses encontros que nós estamos a ter agora, mas também por escrito, ou num relatório, alguma coisa, e partilhar com as instituições chaves responsáveis, sim, com as instituições chaves e responsáveis que poderão dar resposta a isto. Por isso, nós, a BirdLife, acho que não temos problema nenhum, iremos compilar os dados e fazer uma carta, desde que o senhor diretor também demonstrou interesse em participar nesta ação, e junto à direção das pescas, vemos qual é que será a melhor medida, nem que seja a sensibilização dos pescadores ou informá-los sobre a biologia, a importância dessas aves, para juntos trabalharmos na conservação. Perfeitamente. Eu estou disponível para participar, para assinar qualquer documento. Portanto, a minha disponibilidade é total. Sim, realmente nós também convidamos a direção das pescas para estar presente. A senhora diretora, infelizmente, não teve disponibilidade, mas partilharemos a gravação, assim ela já estará a par da situação. Sim, já agora aproveito para acrescentar que esta é uma espécie, de todas as espécies que nós mencionámos, é talvez a espécie que esteja num estado mais preocupante no país, nomeadamente no tal censo que eu mencionei, que foi feito nos anos 90, agora não me recordo ao certo ano, mas aparentemente a população nessa altura era bastante maior do que o que é atualmente. E isso associado aos relatos sistemáticos de pessoas que vão às tinhosas, que capturam esta espécie, e que depois a vendem para São Tomé. Aliás, eu costumava ir a um restaurante que regularmente tinha pato marinho. Tinha muito bom peixe, que de certeza vinha das tinhosas, e também vendiam pato marinho, já cozinhado. Portanto, eu acho que é evidente que existe esta ligação entre as duas ilhas, e talvez fizesse sentido envolver, por exemplo, o Blue Action Fund, que está envolvido nesta questão de identificação de áreas marinhas protegidas, porque não sei se é muito claro qual é que é as medidas de proteção que se pode ter em relação a esta espécie neste momento. O que é evidente é que os pescadores que utilizam as tinhosas, e é lá que eles apanham esta espécie,
visitam os ninhos e capturam os indivíduos que conseguem apanhar e comercializam. Além disso, também consomem as outras espécies, só que as outras espécies são mais pequenas e consomem, por vezes, penso que os ovos, e como são muito mais numerosas, o impacto não é muito grande. Agora, o pato marinho é uma espécie grande, que tem um crescimento lento, e os indivíduos que se estão a tirar agora é muito difícil repor, porque vai demorar muitos anos até se conseguir recuperar o estrago que se está a fazer neste momento. E portanto, era importante tomar medidas, sejam elas, bem, eu penso que têm que ser medidas em vários âmbitos, mas numa primeira abordagem de sensibilização e de informação das pessoas que estão envolvidas neste comércio, e depois, eventualmente, em tomar medidas mais fortes de fiscalização e tentar perceber o que é que se pode fazer para proteger estas espécies, uma vez que a fiscalização nas tinhosas é uma problemática complicada, tanto para a parte terrestre das aves que nidificam lá, mas também podia ser complementado com a questão da fiscalização no meio marinho, portanto, da pesca que é feita em torno das tinhosas. Penso que é uma questão que as duas têm que ir de mão dada, porque as duas estão ligadas. Os pescadores que apanham o pato marinho são os mesmos pescadores que estão a utilizar as tinhosas para apanhar peixe. Marquinha? Sim, eu queria, por favor... desculpa. Não, Goia tem alguma questão? Fica à vontade. Não é questão, era só um complemento de uma apreciação da intervenção do Ricardo, e enquanto também a Oikos ser responsável pelo processo de criação do sistema de áreas marinhas protegidas em Santo Tomé, junto com a Fundação Príncipe, no Príncipe, eu concordo plenamente com o Ricardo. O meio marinho não se limita ao mar e às suas profundidades, então o meio marinho tem todos os ecossistemas litorais costeiros e que é preciso também termos em conta. Portanto, eu desculpem, a bem-vinda a uma colaboração entre as nossas organizações nesse processo de criação de áreas marinhas protegidas, de proposta de criação de sistema de áreas marinhas protegidas no país, só para dizer que está em processo porque trata-se de um processo participativo, portanto estamos ainda a finalizar as consultas junto das comunidades, mas vamos ter uma assembleia, a terceira assembleia, durante o mês de abril, portanto seria também bastante oportuno que começarmos a falar já nestes tópicos comuns às nossas organizações. Era isso. Obrigada, Goia. Seria bom nós também recebemos um convite para participar nessa assembleia. Assim aproveitamos para fazer Marquinha, está previsto, Marquinha. Sabem que as interações tentam se permanecer de proximidade. É isso mesmo. Ok, então temos mais algum comentário? Até agora, não vi nenhuma mão levantada. Ok, prontos. Então, temos aqui. Não tendo nenhum comentário, mais nenhuma intervenção, peço só aos participantes que liguem as vossas câmaras para nós fazermos uma fotografia de família. Se faz favor, começando comigo mesma. Ok. Falta Tânia, João Dalva já está, Vitor Bonfim, Plácida, Aurélio Rita, passou caras bonitas, Aurélio Rita, bem, Aurélio Rita e a Plácida não estão, mas vou tirar, ok, vou tirar mais uma, ok, falta... E prontos. Vou a Aurélio Rita ficar fora da fotografia, mas não faz mal.
Pronto. Obrigada a todos. Temos a nossa fotografia de família, depois partilharemos com todos os participantes. Agradecemos desde já a vossa participação. Foi um debate muito interativo, participativo e interessante. Ver que realmente tem pessoas, instituições interessadas em conhecer e participar na conservação de espécies, sendo ela fauna ou flora, nesse caso as aves marinhas costeiras, e esperamos vos encontrar de novo próximo ano, na próxima apresentação da próxima contagem. Muito obrigada a todos e tenham um ótimo dia. Ricardo e Odinei, querem dizer alguma coisa? Alguns participantes? Vou aproveitar que já tenho o microfone ligado, vou falar primeiro. Só para agradecer a todos pelas perguntas e pelo interesse e por terem aguentado 2 horas aqui nesta discussão. Foi muito interessante e penso que pronto, espero que seja um sucesso para continuar a longos anos, porque ao final de muitos anos é que conseguimos começar a ganhar mais informação para perceber efetivamente o que é que se está a passar com as aves aquáticas e com os ecossistemas de que elas dependem, que é um bocadinho a ideia deste censo. Obrigado. Ednei? Ok, Marquinha, obrigado a todos também, em meu nome pessoal e em nome da Fundação, da vossa participação e de estar todos nessas 2 horas a fazer, e espero que nós continuamente podemos partilhar esses dias e fazer esses encontros e reuniões entre as partes interessadas, as organizações, para melhor contribuir, né, e dar resposta à nossa conservação em São Tomé e Príncipe. E desde já aproveitar, né, não sei se ainda está ali a Plácida, mandar os cumprimentos, que o pessoal todo na sala estava muito ansioso em ouvir a voz dela e há muito que não temos contato. E pronto, dizer que no trabalho que vem foi feito no início com ela está sendo elaborado ainda e esperemos brevemente poder voltar a reunir para poder discutirmos e tal, e a Fundação, a Fundação, estamos disponíveis para fornecimento de informações, ideias, aquilo, e poder participar no que for preciso para melhorar a nossa conservação em São Tomé e Príncipe. E obrigado mesmo por tudo. Obrigada. Sendo assim, damos por encerrada a nossa sessão do webinar. Tenham um ótimo dia a todos e foi um prazer vos ver. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Obrigado.